Pronto. Boa noite, então, para todos que estão aí. Vamos dar início à nossa quarta aula de panorama bíblico. Estávamos falando na aula passada, vocês lembram? A gente parou no quinto evento, né? Qual que é o quinto evento? Quem lembra aí? Aliança. Isso, aliança, isso mesmo. Então, vamos lá lembrar um pouquinho, né? Do que a gente está falando. Lembrando que a nosso panorama bíblico aqui é para a gente ter uma visão geral, tá, da Bíblia, dos principais eventos que aconteceram, para a gente entender melhor a Bíblia, entender melhor o que Deus quer nos mostrar, né, na palavra dele, e também um plano, né, que ele fez para o homem, né? A gente viu lá desde a criação, né, como foi perfeito. Aí o homem acabou tomando uma outra opção, né? Aí veio o pecado, aí tá aqui no nosso segundo evento, que é a queda. Depois Deus viu que aumentou demais, né? A imoralidade no mundo. Aí ele acabou resolvendo para dar um dilúvio, né? Pode ser um dilúvio no mundo. Aí matou todos, né? Só salvou a família de Noé, né? Esse foi o nosso terceiro evento. Aí lembram que eu sempre vou estar trazendo alguns retratos, tá? Do Redentor, do Salvador. Vocês verem que a Bíblia fala de salvação desde o início, né? De um Salvador que vem aqui, nesse mundo, para nos salvar, né? Para nos morrer aqui nesse mundo, na cruz, para pagar a dívida, né? Do homem, que é o pecado, para abrir o caminho para a gente poder conectar com Deus novamente, né? Então a gente vai estar sempre trazendo, dentro desses eventos, alguns retratos sobre isso, tá? Então ali eu coloquei o primeiro retrato, né, que foi na queda, quando em Gênesis 3:15, né, que fala que vai esmagar, né, a cabeça da serpente, né, o filho da mulher. No caso aqui fala de Jesus, né, dessa promessa. O segundo retrato, quando vai o primeiro sacrifício de um animal, né, que a gente vai ver muitos sacrifícios aí dentro da Bíblia de animais para poder pagar o pecado do homem, né? E a gente vê lá na frente lá que Jesus veio para isso, né? Ele foi o cordeiro, o único cordeiro que morreu na cruz para pagar nossas dívidas do pecado. E o terceiro retrato que a gente traz também lá com Noé, né, quando ele fez aquele sacrifício, e do arco-íris também, da promessa que Deus fez que não ia destruir mais o mundo com água, né? Então, a gente chegou aí. Depois a gente foi para o nosso quarto evento, que falamos sobre a Torre de Babel, né? Dois versículos chaves lá, né, que falam sobre a Torre de Babel, sobre as línguas, né, que antes a gente só tinha uma língua só, todo mundo falava uma língua só. Aí, por causa essa cidade de Babel, desse povo, né, que queriam ser mais que Deus, quiseram fazer uma torre enorme, né, a chegar ao céu, né, para todos verem ele ali, engrandecerem eles, né, em vez de engrandecer a Deus, e também eles não queriam se espalhar, né? Vocês lembram? Que eles queriam ficar ali. Deus tinha mandado depois para Noé, para a família deles, para se espalharem, né, e multiplicar a terra. Né? Mas não, eles queriam ficar ali. Né? E o nosso evento, o quinto evento, que foi onde a gente parou aqui, que a gente vai dar continuidade nele, né? A gente estava falando sobre a vida de quem? De Abrão, né? Que Deus faz uma aliança com Abrão, tá? Então a gente vai estar falando sobre isso hoje, nosso quinto evento, e se der a gente vai falando mais sobre os outros eventos também, tá? Bom, então vamos lembrar, Abrão, né? Ele era filho de quem? Vamos ver se vocês estão ligados aí. Pode falar Filho aí. de, filho de Terá. Isso, Terá, né? Eles moravam em que cidade antes de Deus, antes de Deus falar com Abrão? Falar. Qual que é a cidade? Ur, né? Quem lembra? Aí Terá estava junto com ele, estava Terá, estava a esposa de Abrão. Como é que é o nome da esposa de Abrão? Sarai. Sarai.
Isso, Sarai. E o sobrinho de Abrão, que chamava Ló, né? Aí eles partiram de Ur para ir para Canaã. Quando, no meio do caminho, o que aconteceu? Lá em Arã, né, o Terá morreu, né? Vocês lembrarem da história aí. Dali, Abraão continuou para Canaã. Chegaram em Canaã, né? Viveram ali um tempo até que chegou uma fome, né? Muito grande em Canaã. Aí eles teve que sair de Canaã para ir para onde? Quem lembra? Hein? O Egito. O Egito. Só o Vitor que está lembrando. Mas ninguém está lembrando dessas partes. Pode abrir o microfone e falar, tá? Se vocês quiserem participar. Aí do Egito, o que aconteceu lá? Abraão ficou muito rico, né? Ele ganhou muitos servos, servas, muitos rebanhos, né? Não só ele, como o sobrinho dele, Ló também, ele se enriqueceu lá no Egito e saiu lá do Egito rico, né? Naquela época eles mediam, né, a riqueza pelos bens, né? Quanto mais tinha, quantos mais rebanhos tinham, quantos mais servos tinha, era uma pessoa muito rica, né? Então eles saíram, voltaram para Canaã. Quando chegou lá em Canaã, não tinha terra suficiente para eles, né? E cresceu bastante. Aí ele teve que separar de Ló, né? Aí ele pediu para Ló escolher, né? Qual, para onde que Ló queria. Se ele fosse para a direita, né? Abraão ia para a esquerda. Se Ló fosse para a esquerda, Abraão ia para a direita. Aí Ló escolheu um vale, né? O Jordão, e onde tinha duas cidades perversas lá. Quem lembra dos nomes das duas cidades? Sodoma e Gomorra. Isso, Sodoma e Gomorra, né? E Ló acabou se misturando, Ló, a família dele acabou se misturando lá com com aquelas cidades ali perversas, cheias de imoralidades, né? E Deus ia destruir aquela cidade, destruiu, né? Aquelas duas cidades, né? Mas salvou a família de Ló, né? Só a esposa dele, o que aconteceu? Ela sentiu saudade da cidade, olhou e virou uma coluna de sal, né? E as duas filhas de Ló também fizeram bobeira, né? Não esperaram o plano de Deus. Elas falaram, não, a gente não pode deixar acabar a geração do nosso pai, né? Tem que dar continuidade à geração. Aí foi lá, bebedeu o pai, dormiu com o pai, acabou se engravidando as duas, e nasceu dois filhos que foram de duas nações importantes, né? Quem lembra o nome dos filhos ou o nome das duas cidades? Que foram duas nações. Os Amonitas. Isso. E os outros? E o outro nome do filho era Benjamim. Benjamim era dos Amonitas. E o outro filho? Quem tem? Quem está falando? Uma Maura. Não estou conseguindo ouvir de novo. Está chiando o seu microfone. Moabitas e Amonitas. Isso. Eu queria que lembrassem de Moabe, né? Dos Moabitas que viraram duas nações inimigas de Israel, que vocês vão ver mais para frente na nossa história aí. Então, é isso que eu queria que vocês lembrassem disso aí. Então, vamos dar continuidade aí, né? Depois, o que aconteceu aí? Abraão voltou e Deus fez uma aliança com Abraão, né? Ele fez várias promessas para Abraão, e essas promessas era descendência, né? Que a descendência dele ia crescer muito. Ele ia dar a terra de Canaã, né, para Abraão. E o que é aliança, gente? Vocabulário, aliança quer dizer um relacionamento entre duas pessoas baseado em promessas, né?
No tempo, gente, da cultura de Abraão, funcionava assim. Quando duas pessoas queriam fazer uma aliança, elas participavam de um ritual chamado Barat. Ah, sim, irmã, tudo bem, irmã. Obrigado por avisar. Tá bom, irmã Lídia, tá bom, obrigado por avisar também. Então, elas participavam de um ritual chamado Barat, que significa dividir. O que é essa divisão, né? Divisão de bens, que nem hoje, né? Que nem o casamento, não. A ideia era a seguinte: as duas pessoas elas dividiam um sacrifício, tá? Elas matavam um animal e o cortavam em duas bandas, né? Dividiu o animal em duas bandas, em duas partes, assim. Cortava ele no meio e dividia em duas bandas. Depois elas andavam entre essas bandas, formando um símbolo do infinito, né? Qual que é o símbolo do infinito? É aquele que está aqui em cima, aqui, ó. No desenho aqui para vocês entenderem. Elas andavam, tá aparecendo o mouse aí para vocês, não tá, né? Era para estar aparecendo. Elas formavam um símbolo do infinito aqui, ó, né? Odiando. Mas para essa aliança que Deus fez com Abrão, não era uma aliança de pessoa com pessoa, né? É de Deus com pessoa, né? Então, é diferente. Deus falou para Abrão, tá? Trazer o material para fazer a aliança. Abraão obedeceu, né? Só que na hora do ritual, Abraão foi tomado por um sono profundo, tá? Essa história aí está em Gênesis 15. Abraão foi tomado por um sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus disse o que aconteceria, né? Aí, durante 400 anos, seus descendentes seriam estrangeiros, escravizados em outro país, mas sairiam daquele lugar ricos e voltariam para Canaã. Ali fala em Gênesis 15, 17, 18, um fogareiro esfumaçante, uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais, e naquele dia o Senhor fez a aliança com Abrão, tá? É Abrão aqui ainda. Ele fez uma aliança com Abrão. Presta atenção, gente. Que a Bíblia diz que Abrão e Deus fizeram uma aliança. Diz que Deus fez uma aliança com Abrão. Ela não está falando que Abrão fez uma aliança com Deus, né? Abrão e Deus fizeram uma aliança. Deus fez uma aliança com Abrão. Abrão, ele nem estava acordado, né? Estava em sono profundo. Deus fez aliança com Abrão, sem Abrão fazer nada. Tudo partiu de Deus. Não tinha nada a oferecer, a não ser fé e obediência. Então, gente, Deus é perfeito, o homem imperfeito. Deus cumpriria a sua parte. Abrão só precisava ter o quê? Fé e obediência, né? E obedecer. E Deus fez uma aliança porque ele tinha um plano com esse homem. Vou acompanhar na minha folha aqui para não me perder também. Aí, anos passados, gente, Sarai não acreditava que Deus ia fazer, né? Que Deus ia cumprir essa promessa, né? Por quê? Afinal, para acontecer isso que Deus falou, Abraão teria que ter um filho, né? E quantos filhos eles tinham? Nenhum, né? Naquela época eles não tinham, porque Sarai, ela não tinha filhos, né? Era estéril, e ela já tinha 80 anos, né? Como uma mulher de 80 anos vai ter um filho, né? Então Sarai, ela maquina para Abrão. Aí vem aquela ideia em Gênesis 16, né? Maquina para Abrão ter um filho com a sua serva Agar. Naquele tempo, gente, o filho da serva podia ser tomado pela dona. Isso é chamado filho dela, tá? Então, aquela época dos servos, né? Qualquer filho da serva que a serva tivesse, a dona podia tomar para ela, tá? Então, o que aconteceu? Agar ficou grávida, né, de Abrão,
Isso gerou ciúmes em Sarai, né? A ideia foi a própria Sarai que teve a ideia e ficou com ciúmes ainda. Aí ela acabou maltratando a serva, ela fugiu, Agar, né? Mas Deus disse para Agar que esse filho teria muitos descendentes e que o nome dele seria Ismael, tá? Aqui a gente vê aqui a nossa linha, né? Vermelha da família do Redentor, Abrão, Sarai, né? E o Ismael está ali, porque ele não está na linha vermelha, né? Ele não faz parte, porque vai ter ainda um filho aí que vai entrar aí nessa linha, nessa geração, tá? Depois do nascimento de Ismael, Deus apareceu novamente para Abrão para relembrar a aliança e mudar o seu nome para Abraão, tá? Aí que Deus muda o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de nações, de muitas nações, pai de multidões, né? E aí entra o Abraão. Agora Deus quer, ele pede para Abraão e os homens da família deles marcar na sua carne, né, essa aliança, né? E qual carne exatamente? Aí é aquela cirurgia que fazem até hoje ainda, que é a fimose, né? Que é a do pênis lá, que corta um pedacinho da pele, né? Que é a circuncisão. Aí entra aquela circuncisão que vê muito na Bíblia, né? Isso aqui era para marcar a aliança, tá? Que Deus fez com aquele povo. Então, todo povo da partida ali de Abraão, né, da família de Abraão, que seria o povo de Israel, né, os judeus, eles tinham que fazer esse corte, né, essa circuncisão, tá? Para marcar como a aliança que Deus fez com Abraão. Aí Abraão, Ismael e todos os homens da família foram circuncidados, né? Abraão já tinha 99 anos, Ismael tinha 13, mas a partir desse dia, né, todo bebê do sexo masculino faria a circuncisão no 8º dia do seu nascimento, tá? Então isso já virou um ritual, né, para aquela família, para aquela geração que estava ali nascendo. Né? Então tinha que fazer essa circuncisão. Nesse mesmo dia, Deus mudou o nome de Sarai para Sara, tá? No mesmo dia que Deus fez essa ordem para Abraão, tá? Pouco tempo depois, gente, 3 anjos vão à tenda de Abraão para dizer que em 1 ano ele terá um filho com Sara, tá? Os anjos foram lá, falaram para Abraão, ó, daqui a 1 ano você vai ter um filho com Sara. Ela ouviu isso e deu risada. Ela não acreditou, né? Aí o que aconteceu? Né? Depois de 9 meses, nasceu o filho de Sara e Abraão, né? Que o nome dele é Isaac, que significa risada, né? Então, olha que interessante, né? Só porque Sara deu risada, ainda colocaram o nome do filho de risada, né? O significado, Isaac, né? Aí veio o filho da linha da família do Redentor, tá? Um dia Sara vê Ismael, tá? Tirando sarro de Isaac. Ela expulsa Ismael e Agar da casa de Abraão. A partir desse momento, gente, cria uma inimizade entre Isaac, que seria o pai dos judeus, e Ismael, que seria pai dos árabes, tá? E eles se odiavam como irmãos, e seus descendentes também até hoje se odeiam, né? Por isso que a gente vê guerras constantes ainda entre árabes e judeus, tá? Olha que interessante, olha quantos anos atrás isso aconteceu, começou essa nação, né, dos judeus, quanto dos árabes, né, e até hoje eles brigam, eles guerreiam, né, eles não se aceitam um com o outro, né, por conta disso aí, né. Em Gênesis 22:1, diz que passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, né, aí em Gênesis 22. O que aconteceu lá? Como Deus testou Abraão? Ele pediu que ele sacrificasse quem? O seu filho, né? Isaac.
Mas estranho, não é, gente? Matar o único filho, né? Ia ser, tá eliminando a geração de Abraão, né? Imagina, gente, para Abraão tomar essa decisão, né? Nossa, mas Deus me deu um filho, agora eu vou ter que matar ele, sacrificar ele, né? Mas o que que Abraão fez? Ele obedeceu, né? Ele obedeceu pela fé. Ele acreditou mais em Deus do que nas circunstâncias que podiam ver com seus próprios olhos, né? E se fosse o nossa vontade, né? Nossa, matar o meu único filho, né? Sacrificar meu único filho, né? Mas não, ele foi pela fé. Ele obedeceu pela fé. Aí Abraão preparou o jumento, né? Chamou os servos, 2 servos dele, o seu filho Isaque, né? Levou a lenha para o holocausto, partiu em direção a um lugar que Deus tinha indicado, que era uma região de Moriá, tá? Aí no terceiro dia da viagem, Abraão olhou, viu a região lá de Moriá, ele pediu para os seus servos ficarem lá, né? Com o jumentinho, ele foi, só ele e o Isaac, né? Abraão coloca a lenha nos ombros do Isaac, do seu filho, e ele mesmo levou as brasas e o fogo, né? E a faca. Isaac, gente, não era mais uma criança, né? Pois tinha força para levar a lenha, né? Então ele já não era uma criancinha. Eles subiram um monte, né? De Moriá. Com certeza, Isaac já conhecia esses tipos de sacrifício. Deve ter participado de outros sacrifícios, né? E veio aquela pergunta: Pai, a lenha está aqui, a brasa está aqui, mas cadê o cordeiro para o sacrifício, para o holocausto, né? Imagina, gente, o coração de Abraão, né? Nesse momento, sabendo que ele ia sacrificar o próprio filho, né? Mas aí o que ele falou? Deus há de prover o cordeiro para o holocausto, né? Aí quando chegaram lá no local, ele preparou o holocausto, construiu o altar, né? Pôs a lenha, amarrou o seu filho. Aí Isaac acabou entendendo que ele seria o próprio cordeiro, né? O que ia ser sacrificado ali. Quando ele estendeu a mão, né, com a faca para meter, para matar, o que aconteceu? Aí vem um anjo e falou, né? Não, para, não faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho, né? Aí Abraão ergue os olhos, vê um carneiro preso, né, num arbusto. Ele vai lá, pega e sacrifica o carneiro, né? Essa foi a prova que Deus deu para Abraão. E o que Abraão teve? Fé e obediência, né? E são duas qualidades. Se você quer ser usado para Deus, por Deus, você precisa ter fé e obediência. Esse aí, gente, é o nosso quarto retrato do Redentor, tá? Que está dentro do nosso evento da aliança, né? Esse sacrifício do Cordeiro, né? De matar ali, morreu o seu único filho, né? Mas ele obedeceu. A gente sabia que mais para frente Jesus ia vir aqui, né? Como um Cordeiro, né? Sem mácula, sem pecado, né? Ia ser sacrificado ali naquela cruz, né? Para pagar o pecado do homem, né? Então a gente vê mais um retrato aí dentro da história, tá? Que é o nosso quarto retrato. Isaac não morreu porque Deus providenciou um substituto para ele. Assim como eu e você, não temos que morrer porque Deus providenciou um substituto para nós, né? Que foi Jesus ali naquela cruz, né? Então, por isso que Isaac não morreu, Deus providenciou, né? Naquele momento. Alguns anos depois, gente, a Sara já morreu, né? Abraão já era velho, bem velho, e ele precisava de uma esposa para Isaac, né? Antes dele morrer, ele manda um servo dele, né? Um servo fiel, para ir uma região da família de Abraão, lá em Arã, né? E traz a Rebeca, né?
Aí Isaac ama Rebeca, eles se casam, ela fica grávida de gêmeos, né? Ainda na barriga dela, Rebeca sente os dois já brigando. Aí vem mais uma história aqui dentro, tá? Eles brigaram até na hora do parto, né? Quem saiu primeiro foi Esaú, né? Ruivo, peludo, e logo depois saiu Jacó, liso, né? Com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, né? Já estavam brigando desde o ventre da mãe, né? Então vocês já imaginam o que vai acontecer nessa história. Daqui entra mais ou menos, mais uma vez aqui a nossa linha da família do Redentor, ali de Isaac, né? Veio Esaú, Jacó, e Jacó que vai ser da linha vermelha, tá? Da linha da família do Redentor. Né? Mas se for pela lógica, assim, tinha que ser Esaú, né? Porque ele nasceu primeiro, ele era o primogênito, né? Mas vocês vão ver agora o porquê. Jacó, ele era o queridinho da mamãe, Esaú era o macho, machão, gostava de caçar, era o favorito do seu pai. Aí um dia, gente, Esaú voltou do campo, sentiu aquele cheiro, né, de uma sopa de lentilhas, né, de um guisado que Jacó estava preparando. Aí Esaú escutou mais uma vez o quê? A voz do ronco da barriga do que a voz do bom senso. O que ele fez? Fez uma bobeira, né? Ele negociou o seu direito de filho mais velho em troca de uma panela de sopa com Jacó. Assim, Esaú perdeu os bens físicos que iria herdar do pai, mas continuou com a bênção, tá? Porque naquela época tinha os bens, né? Você podia ser abençoado os bens e também a bênção de Deus, né? Que Deus, através do pai, que dava para os seus filhos, para o primogênito, que era outra parte da herança também, né? Então, o que aconteceu? Ele acabou vendendo, né? A primogenitura dele, né? Tudo que ele herdar do pai, ele acabou vendendo para o seu irmão. Mas Rebeca tinha outra coisa em mente. Ela queria tudo pro Jacó, né? Que ela mais gostava, o filho que ela mais gostava. Isaac estava doente, né? Já quase cego. Rebeca cobriu Jacó com peles de animais, né? E as roupas de Esaú. Ele levou uma refeição para o pai enganado abençoou Jacó em vez de Esaú, tá? Aí Esaú perdeu tudo, perdeu a primogenitura e perdeu a bênção do pai. Essa bênção, gente, não podia ser desfeita, né? Então Esaú, o que aconteceu com ele? Ficou furioso. Ele tentou matar Jacó, mas a Rebeca foi lá e ajudou o Jacó a fugir, né? Jacó, fugido, ele dorme, sonha, e Deus faz as mesmas promessas que se fez para o seu avô Abraão, que é qual que eram as promessas? Bênção, descendentes e terra, né? Mas Jacó, ele é um enganador. Mesmo assim, gente, Deus não quebra a sua aliança, tá? Deus não depende do homem para ser fiel, né? Deus não ia quebrar a aliança dele por conta de Jacó ter enganado o seu irmão, né? Deus continuou abençoando aquela geração, né? Conforme ele tinha prometido para Abraão, tá? Aí, ainda fugido, né? Jacó vai trabalhar para o seu tio Labão, né? Lá ele se apaixona pela sua prima, a Raquel, tá? Gente, aqui estou contando uma história geral, tá? Se vocês quiserem mais detalhes da história, só pegar aí essa parte de Gênesis, tá? E lerem ali, vocês vão ver mais detalhes. Aqui eu estou dando uma rápida contagem da história, tá? Aí ele se apaixona pela prima Raquel, a filha de Labão, e propõe trabalhar de graça por ele por 7 anos para se casar com Raquel. Aí, após 7 anos de trabalho, finalmente chega o dia do casamento, mas aquela história de combinação de beber muito e falha na iluminação, no ambiente, Jacó acorda no outro dia com uma grande surpresa, né? Não era a Raquel que estava do lado dele, era Lia, a irmã de Raquel, a irmã mais velha.
Aí, o enganador, o que foi que aconteceu com ele? Foi enganado também. Tá vendo? Enganador. Jacó, o nome de Jacó significa enganador, né? O enganador foi enganado por alguém da sua família. Aí agora é Labão que propõe que Jacó trabalhe mais 7 anos para se casar com Raquel. E ele aceitou, né? Porque Raquel era a que ele amava, né? Não era Lia. É a mulher que ele tinha escolhido para ele. Então, por isso ele acabou aceitando. A Bíblia ensina que depois de uma semana de casamento, de Jacó com Lia, ele já se casa com Raquel, tá? Mas cumpre aquela promessa de trabalhar mais 7 anos. Raquel era muito amada por Jacó. A Bíblia diz que ela era uma mulher muito linda, tá? Mas ela tinha um problema. Qual que era o problema de Raquel? Não podia ter filhos, né? Ela era estéril. A Lia, gente, por outro lado, ela era desprezada por Jacó. A Bíblia diz que ela tinha olhos meigos, mas ela tinha uma vantagem sobre Raquel. Qual que é? Que ela podia ter filhos. Raquel não podia, mas Lia podia, né? Aí Deus viu, gente, o sofrimento de Lia por ser desprezada e por isso abençoou com 4 filhos, tá? O nome dos 3 primeiros filhos refletiam o que ela estava sentindo naquele momento. O primeiro filho, marquem aí, Rúben, né? Que significa o Senhor viu a minha infelicidade, né? O segundo filho, Simeão, que significa sou desprezado. O terceiro filho, Levi, tá? Que significa agora o meu marido se apegará a mim. E o quarto filho era diferente. Lia lhe deu um nome de Judá, que significa desta vez louvarei ao Senhor. E Judá será o filho dessa família que continuará a linhagem do nosso Redentor, tá? Quem já ouviu muito, né? Jesus Cristo, Leão de Judá. Jesus, Leão de Judá. Daqui veio Judá, né? E também vocês vão ver que vai ser uma tribo, vai ser uma cidade, né? Jacó vê sua irmã Lia tendo vários filhos e fica o quê? Desesperada, né? Me dê um filho, Jacó, senão vou morrer. Mas claramente o problema, gente, não estava em Jacó. Então Raquel deu sua serva Bila para ter um filho com Jacó, tá? Como fez a Sara, e Jacó tem 2 filhos com a Bila, tá? E os 2 filhos da Bila, o Jacó, é o Dan e Naphtali, né? Esses 2 aqui, filhos de Jacó com a serva da Raquel, a Bila. A Lia fez a mesma coisa, gente. Ela entrega a sua serva Zilpa para Jacó e tem mais 2 filhos, né? Gade e Azer, né? Depois a Lia, ela ora a Deus ainda e pede para mais 2 filhos ainda, né? É de Lia mesmo, Issacar e Zebulon, tá? Finalmente, acontece algo incrível. Raquel engravida, né? Daí nasce quem? José. Né? Como Raquel sempre foi a mulher favorita de Jacó, ninguém vai ficar surpreso em saber que José é seu filho favorito, né? Você já ouviu falar da túnica colorida de José, né? A gente vai estar falando sobre José também, né? Seu pai fez essa túnica especialmente para ele. Agora a gente sabe por quê, né? É o filho favorito do pai. Jacó terminou de trabalhar, né, aos 14 anos, o seu tio, e depois de mais alguns anos ele resolve ir embora, tá, com a sua família, e volta para Canaã, a terra dos seus pais. Mas você lembra que Jacó deixou um problema lá com quem? Com o irmão dele, né? Ele saiu fugido lá da terra dos seus pais, porque Esaú queria matar ele. Aí entra uma história legal, né? Interessante. No caminho, ele é avisado, né? Que seu irmão Esaú estava vindo ao seu encontro. Ele fica apavorado. Ele mandou um grupo ir na frente e resolve
passar a noite sozinho. Aí olha o que acontece nessa noite. Ele tem um encontro com um homem estranho e eles lutam fisicamente a noite inteira, né? A noite toda os dois brigando, lutando. E pela manhã, quando o estranho estava indo embora, Jacó insistiu em receber uma bênção dele, né? O homem abençoa Jacó e muda o nome dele para Israel, tá? Daí veio a mudança do nome de Jacó para Israel. Então, quem que era esse homem? Era um anjo, era o próprio Deus ali estava ali lutando. Aí aquela lembra daquela música Jacó segurou o anjo, né? Quem conhece essa música? E não deixou subir. Me dá a minha bênção para depois subir, né? O homem abençoou, né? E ainda mudou o nome dele para Israel. Assim que o homem foi embora, Jacó entendeu que ele tinha lutado a noite toda com o próprio Deus, né? Esse encontro não somente mudou o nome de Jacó, né, para Israel, como também o seu caráter. Agora ele estava pronto para fazer as pazes com o irmão, tá? Os dois se encontram, se reconciliam, não? E logo depois disso acontece algo, uma grande coisa incrível, né? Raquel tem mais um filho, né? Raquel que não podia ter filho, teve José e ainda teve mais um filho que é o 12º filho de Jacó, né? Mas infelizmente a Raquel morre nesse parto, né? Mas ela teve mais um filho e completa os 12 filhos de Jacó, tá? E agora atualizada aqui a nossa linha da família do Redentor, né? Com 4 mulheres, Jacó teve 12 filhos, que deram origem às 12 tribos de Israel, tá? Então, quem que entrou na linha do Redentor? Judá, tá? É o que está destacável ali. Mas ali está atualizado o nome das servas, das mulheres, dos filhos que elas teve com Jacó, tá? Com Israel. Entra, então, o nosso 6º evento, tá? Que são as 12 tribos. Tá? Então, marque aí o nosso 6º evento. O 5º era a aliança, agora o 6º, 12 tribos. Gente, alguma dúvida? E aí? Então, tá bom. José, gente, filho de Raquel, ele era o favorito do seu pai, né? Ele era cercado por irmãos ciumentos e magoados. Eles tramaram um plano para se livrar dele. Arrancaram a túnica, né? Aquela túnica colorida que o pai deu, né? Para ele, jogaram em um poço abandonado para morrer. Aí veio uma caravana de quem? De ismaelitas, né? Passou os descendentes de Ismael, né? O pai dos árabes. Passaram ali, aí os outros filhos de Jacó venderam seu irmão José como escravo. Pegaram a túnica, melaram com sangue de animal e disseram para o pai que ele tinha sido morto por um animal. Eles mentiram, né, para o pai. Os ismaelitas levam José, gente, como escravo para o Egito, tá? O seu novo dono era Potifar. Ele gosta muito de José, né? Gostava muito de José. Confia nele e coloca ele como supervisor da sua casa. Mas olha quantas coisas aconteceu com José. A dona da casa, a mulher de Potifar, tenta seduzi-lo, né? José, ele resiste, escapa dela, né? Ela acusa José, né? E ele é jogado aonde? Na prisão, né? Lá ele interpreta sonhos, né, para prisioneiros, e lá também Faraó, que liberta ele da prisão e faz ele o primeiro ministro do Egito, tá? Então, aí começa mais um evento importante, tá?
Esse que a gente viu agora da história de Jacó, né, é as 12 tribos, né, que a gente viu aqui. Agora a gente vai entrar em mais um evento que acontece na Bíblia, que é super importante, tá? Que é sobre o Egito. O Egito é o nosso 7º evento, tá? Gente, vamos pegando aí os eventos, tá? Eu tinha falado para vocês sobre a Bíblia, decorar os livros, né? Não sei se todos estavam aí na aula passada, mas eu prometi, né? Se você falasse para mim todos os livros da Bíblia, eu ia te mandar um prêmio, né? Só que eu fiquei pensando, mas tá muito fácil, não tá? Decorar só os livros da Bíblia. Então, eu vou fazer melhor. Você vai ter que decorar os livros da Bíblia da forma que a gente está aprendendo, separado, dividido, né? Que nem eu mostrei na aula passada. Que nem os 5 livros, Pentateuco, aí os 17 livros históricos e assim por diante. Né? A gente vai separando para você poder falar para mim esses livros dessa forma separada. Eu acho que é até mais fácil para você decorar eles, né? E outra coisa, a gente vai ter um tanto de eventos aí. Se você decorar esses eventos também, vai ganhar prêmio, tá? Então, vai decorando todos os eventos que vão acontecendo dentro do nosso panorama bíblico, tá? Para vocês ir decorando aí. Então, o nosso 7º evento é o Egito, tá? José, lá no Egito, ele se torna um governador, né? Um homem importante lá no Egito. Houve um longo período de fome, novamente, né? Assim como aconteceu lá com Abraão, né? Houve um longo período de fome de novo. Então José mandou chamar o seu pai, Jacó, e toda a sua família para morar com ele no Egito. A família de Jacó podia ter morrido durante a fome, né? Mas Deus tinha posicionado José, gente, no Egito para garantir a sobrevivência dessa família. Então, tudo o que aconteceu com José, né, é muito importante, né? Porque estava salvando aquela geração, né? Aquela nação, né? Que seria a nação de Israel. Então poderia ter acontecido de aquela nação acabar com aquela na época da fome ali que teve, né? Tudo a gente está guardando isso para quê? Para que vinha o Salvador prometido, né? Então está ligado tudo com essa linha aí, né? Da família do Redentor. Tudo isso que aconteceu com José. Agora a gente vai chamar a família de Jacó de povo de Israel, tá? Porque Israel é o nome de Jacó, né? E Israel é a nação dos judeus, tá? Então é o povo de Israel. O nome de Jacó foi mudado, né, para Israel. Também podemos chamar esse povo de israelita, de judeu, de hebreu. Tudo é sinônimo desse povo de Israel. Essa família, gente, morou no Egito, né? Passou 400 anos eles morando no Egito. E agora o número, olha o número, né, de israelitas, era mais de 2 milhões de pessoas. Então cresceu demais, né, o número de israelitas no Egito. Eles ficaram no Egito, né, ficaram ali enriquecendo também, né, assim como Deus mostrou ali no sonho, né, para Jacó, né, para Abraão, na verdade, né, no sonho que ia acontecer isso, né, que essa nação ia crescer muito, né, ia ser escravizada, a gente vai estar vendo agora a continuação, mas ia se enriquecer também ali, né. A dinastia, gente, dos faraós, que conhecia José, já era extinta, tá, depois desses 400 anos. Agora reina uma outra linha de faraós, né, que tem medo desse povo, né, porque o número deles estava aumentando demais, né, estava tendo mais israelita do que egípcio, né. Aí o faraó, ele acha que os israelitas vão se rebelar, por isso ele se escraviza, trata com muita crueldade os israelitas, mas quanto mais oprimidos, mais numerosos eles se tornavam, né? Então a nação de Israel estava crescendo demais ali no Egito.
E o faraó estava preocupado com isso, né? De eles tomarem ali o Egito para eles, né? Porque só estava crescendo cada vez mais. Aí o faraó inventou um plano, gente. Ele ordenou que as parteiras matassem os bebês homens assim que nascesse, tá? Aí foi uma ordem do faraó para diminuir esse povo, né? Então todo bebê homem hebreu que nascesse era para as parteiras matarem, né? Esses bebês. Aí entra uma história muito legal, né? De duas parteiras, que é a Sifrá e a Puá, né? Elas temiam mais a Deus do que ao faraó. E aqui que elas fizeram? Desobedeceram. Quando o faraó chamou elas para saber o que aconteceu, elas disseram que as hebreias não eram moles, como as egípcias. Elas davam luz mais rápido do que as egípcias, né? Não dava nem tempo, né? Então, elas inventaram essa história para salvar esse povo. Então, o faraó baixou mais uma ordem. Agora, todo menino hebreu que nascer, recém-nascido, era para jogar no rio Nilo, né? Lá no Egito. Era para matar todos os recém-nascidos jogando no rio. Aí havia uma hebreia, né, chamada Joquebede, que teve um filho. Ela e o seu marido eram da tribo de Levi, tá? Ali das 12 tribos, né, que a gente falou. Levi, ele era um dos 12 dos filhos de Jacó, cujos descendentes formaram as 12 tribos. A tribo de Levi era especial, gente, porque ela designados os sacerdotes, tá? De Israel vinham da tribo de Levi. Joquebede conseguiu esconder o Moisés, né? Durante 3 meses. Mas quando se tornou impossível escondê-lo, o que ela fez? Ela fez um barquinho, né, dentro de um cestinho bem fechado e colocou ele para flutuar ali dentro do rio Nilo. Naquele dia, Deus mandou a princesa do Egito tomar banho ali no rio e fez o barquinho passar por aquele lugar ali onde ela estava com aquele bebê. E o que aconteceu? Ela adotou, né, aquele bebê, pegou para ela, resgatou ele e adotou o Moisés. Moisés cresce, né, gente? Aqui eu estou contando a história rápido, como eu falei para vocês, para a gente não aprofundar, só para vocês terem uma visão geral da história de Moisés. Ele cresce como príncipe do Egito. Quando ele tem 40 anos, ele vê um egípcio espancando um hebreu. Aí ele defende o seu irmão hebreu, mata o egípcio e esconde o corpo na areia. Aí agora ele vai ter que fugir, passar 40 anos no deserto, né? Porque senão o faraó matava ele, né? Se o faraó descobriu que ele tinha feito isso, então ele fugiu. Aí com todas essas voltas dessa história, a gente lembra de uma coisa fundamental. Os israelitas, né, descendentes de Abraão, são o povo escolhido de Deus, tá? Deus escolheu essa família para fazer uma aliança, né? Lembra da aliança, nosso quinto evento, e trazer o Salvador para o mundo. Então a nação de Israel é pura e simplesmente especial para Deus, tá? Então Deus tinha um plano, né? Como eu falei para vocês, Deus tinha um plano para tudo o que estava acontecendo ali. Em Êxodo 2, 23, 24, a gente vê uma qualidade de Deus que é fácil perder ou interpretar errado, tá? Se a gente não prestar atenção. Olha o que fala. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu até a Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu qual era a situação deles. Então, esse versículo, se vocês perceberem, tem uma interpretação assim, diferente. Por quê? A Bíblia fala, quando lemos Deus lembrou, né? Deus lembrou. Então quer dizer que Deus tinha esquecido do povo? É isso? Será? Né?
significa que Deus esqueceu. De repente ele teve um estalo de memória e lembrou. Não, Deus nunca esquece de nada, tá, gente? Essa frase, Deus lembrou, quer dizer que Deus agiu, né? Ele viu o clamor do povo de Israel, então ele agiu. Ele aciona a próxima etapa do plano, né, dele, que era desde do início, né? Para Deus, gente, não existe plano B. E na execução do plano, ele não esqueceu de nada, não perdeu nenhum detalhe, não omitiu nada. Ele está criando a cena para o resgate do seu povo, tá? Então, não interpreta errado essa Deus lembrou, né? Deus não esquece de nada. Deus é Deus, né? Aquele momento, ele agiu a favor do povo, né? O povo estava ali clamando pelo sofrimento da escravidão que eles estavam sofrendo ali no Egito, né? Para liderar esse resgate, Deus chama quem? Moisés, como a gente tem visto, que é o que estava fugido, né? O que matou lá um egípcio, fugiu do Egito, ele era príncipe do Egito, fugiu, né? Aí, porque no passado tinha matado, né? Deus escolheu falar com Moisés em forma de uma sarça, né? Em chamas. Aqui, falando com Moisés, Deus revela o próximo plano, o próximo passo do seu plano, né? Aí um detalhe que a gente vê aí, ninguém tinha ouvido Deus falar durante 400 anos, gente. Nem uma voz, nem um sonho, nem por visão, nem por anjo, né? E para Moisés saber quem estava falando com ele, da sarça, Deus disse: Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, né? Deus ainda diz: Vou libertar o meu povo e levar para a terra que prometi para Abraão. Você será o meu instrumento. Você vai informar tudo isso para Faraó e ele vai dizer não. Deus ainda já está falando que Faraó vai dizer não. Né? Já está explicando já isso para Moisés. Aí Moisés e Arão, né, seu irmão, foram falar com Faraó, que disse não, né? Aí para fazer Faraó prestar atenção, Deus mandou 10 pragas, né? Foram as pragas que, além de serem horríveis, eram orquestradas para ferir 10 dos deuses egípcios e mostrar quem era o único Deus poderoso, tá? E isso aí a gente vai dar continuidade na próxima aula, tá? Porque já está finalizando o nosso horário, não quero atrasar o da Sônia, tá? Então, lembrando, a gente está no nosso 7º evento, que é no Egito, estamos na história de Moisés, tá? E semana que vem a gente vai dar continuidade aos nossos eventos, tá? E lembrem da tarefa que eu dei para vocês, tá? Decorem os livros da Bíblia, tá? Leiam esses slides aqui novamente, tá? Eu vou disponibilizar para vocês lá no grupo novamente, tá? Para vocês estarem tendo ali como material. Lembrando, tá? Que a minha matéria, né, que eu ensino, sempre vai ter uma provinha, tá? No final. Então, vão pegando aí os pontos. Sempre em algumas aulas eu vou estar trazendo também algumas questões, umas perguntas para vocês estarem respondendo, tá? Então, vão decorando os livros da Bíblia, vão decorando os eventos, tá? Para vocês, quando a gente fala em evento, a gente lembra da história, né? Então, isso a gente está fazendo isso para a gente poder lembrar da história, né? Ah, o evento, criação, você já vai lembrar da história, do que fala a criação, o outro, a queda, né? Então, isso vai te ajudar a entender melhor, né? A Bíblia, tá? Então, decore os eventos, decore os livros, tá? E vai guardando esse material aí, né? E no final da nossa disciplina aí de panorama, a gente vai ter uma provinha também, tá? Para a gente estar avaliando aí. Bom, gente, Deus abençoe, tá? Alguma dúvida ficou aí até aí? Hoje não vi ninguém participando, participaram bem pouco. Assim, mas, professor, mas você também nem deu tempo da gente falar, né? Não é que eu estou tentando
passar o conteúdo todo para vocês terem, né, um conteúdo bem completo aí, né, sobre a nossa disciplina, ficarem com mais conhecimento, né? Pode falar, irmã. Não, eu já ia falar. O som baixou, deu vontade de falar, mas aí realmente a aula tá boa por isso. O senhor fala, né? A gente tem que prestar atenção. Então, é que eu tento dar um resumo, sabe? Trazer um resumo das histórias. Verdade. Se a gente se aprofundar na história, aí nossa aula vai, vixe, vai um tempão. Né? Aí eu vou cansar muito vocês. Então, eu tento trazer um resumo mais rápido, tá? Para vocês entenderem melhor a história. Ligar ele, né, com o nosso hoje, nosso dia a dia, né? Para a gente estar refletindo também. Então, é isso que a gente tem trago aí para vocês aí, na questão do panorama bíblico, tá? Mas eu fico feliz de todos estarem participando aqui, tá? Se tiverem alguma dúvida, pode estar mandando lá no nosso grupo, ou pode mandar para mim individualmente também. Se quiserem compartilhar alguma coisa também, tá? Pode estar compartilhando conosco, né? Ali no grupo também, alguma coisa que a gente já tem estudado, né? É bom também, nos ajuda a ter mais conhecimento, tá? E agora a gente vai ter a aula da Sônia, tá? Para quem é aluno dela, né? Então a gente vai ter aquele intervalozinho, rapidinho, para mim trocar aqui de aula de uma para outra. Aí vocês também tomar uma água, né? Ir no banheiro. A irmã quer falar algo, irmã? Levantou a mão. Irmã Lídia? Não, pastor. Não. Então tá Já bom. tá de bom tamanho. Tá. Então, gente, obrigado, tá? Por ter ficado até o final aí. Que Deus abençoe cada um. Um ótimo final de semana para todos, que a gente possa estar servindo a Deus cada vez mais, né? Sendo usado. Hein? Tchau, tchau, gente. Até. Boa noite, tchau, tchau. Te abençoe também. Amém, meu irmão. Boa noite. Deus abençoe a todos.